assim comigo. Teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo, teu amor me encontra até aqui, em minha solidão, e mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você aí na sua casa e que Ele possa falar profundamente ao seu coração. Nesse instante, eu gostaria de ler um salmo com você, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, do verso 1 a 3. E diz assim a palavra do nosso Deus, meus queridos: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente d'águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Irmãos, esse salmo é um salmo que fala muito ao meu coração. É um salmo que relembra as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam segundo os seus preceitos, aqueles que têm a palavra do Senhor como centro, como manual de vida, como regra de fé e prática.
Os bem-aventurados são aqueles que não procuram conselhos dos ímpios, mas que procuram conselhos nos sábios e que procuram conselho na palavra do Senhor. O bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, que de dia ele pega uma porção da palavra do Senhor e reflete nessa palavra durante o dia todo. Quando a noite vem, e muitas vezes o sono não vem, ele também medita na palavra, recita, ora, pede ao Senhor que esteja à frente da sua vida. Bem-aventurado, ou bem-aventurado, é aquele que, como árvore plantada junto ao ribeiro ou a rios, é sustentada. Porque esse rio é o Senhor Jesus, aquele que nos sustenta, aquele que está conosco em dias que muitas vezes nós temos passado de solidão, aquele que está em nossa solitude, aquele que está conosco em dias tristes e dias alegres. É Ele que satisfaz a nossa alma, é Ele que nos alimenta todos os dias e nos dá vida, porque Ele é a água da vida. Nesse instante, meus queridos, eu gostaria de convidar você a refletir, a pensar no Senhor. Que você seja uma pessoa alegre, que você seja uma pessoa que fale do amor de Deus, que reflita o seu amor, uma pessoa que tem o Senhor em seu coração. E eu gostaria de fazer uma oração contigo nesse instante de adoração ao nosso Deus. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que nos dá vida, porque o Senhor é aquele que nos chama pelo nome, porque o Senhor é aquele que não foi criado por mãos humanas, mas é criador de todas as coisas. Porque o Senhor não é de ouro, de prata, ou de pedra preciosa, ou de coisas perecíveis. O Senhor é Deus, Criador. Louvado seja o teu nome, Pai. Santificado seja o teu nome, Senhor. Eu peço aqui, Senhor, por essa igreja. Estamos em poucas pessoas aqui nesse tempo. Estamos eu, o pastor Mateus, o licenciado Roberto, está o Gustavo, a Rúbia e o Lucas. Mas, Pai, em outras casas há, ó Pai, diversas igrejas, ó Pai, sendo representadas ali, que estão conosco em um só coração. E eu peço que o Senhor possa falar, ó Pai, aos meus irmãos. Peço, Pai, que o Senhor possa tocar, ó Pai, em seu coração. Se há alguém aqui, Pai, que está assistindo, ó Pai, essa transmissão, esse culto e que não te conhece. Se há alguém, ó Pai, que já ouviu diversas vezes a sua palavra, ou é a primeira vez que está ouvindo sobre Jesus Cristo Nazareno, eu peço que o Senhor os visite e que eles compreendam que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Peço, Pai, pelas crianças dessa igreja, peço que o Senhor as proteja de todo o mal. Peço, Pai, pelas crianças do nosso país. Peço, Pai, pelas crianças da nossa cidade.
Peço, ó Pai, pelos adolescentes, pelos jovens da nossa igreja, do nosso país, da nossa cidade. Peço, ó Pai, pelos adultos, homens e mulheres, ó Pai, que têm saído, ó Pai, de suas casas, muitas vezes correndo, ó Pai, perigos, por causa, ó Pai, desse vírus que tem assolado o nosso tempo, para sustentarem as suas casas. E eu peço que o Senhor os visite, que o Senhor esteja, ó Pai, com os senhores e as senhoras dessa igreja, que eles, ó Pai, tenham todo o cuidado, ó Pai, nesse tempo, e que o Senhor os proteja. Peço, ó Pai, pela nossa cidade. Amanhã, ó Pai, entraremos em mais um período, ó Pai, em que os comércios estarão fechados, em que muitas empresas não poderão funcionar. E eu peço, Pai, o seu cuidado com os trabalhadores, tanto financeiro, como físico, espiritual, psicológico. Peço, ó Pai, pelos empresários. Há, ó Pai, diversos que estão, ó Pai, fechando as suas empresas, diante, ó Pai, do contexto econômico e pandêmico, ó Pai, que estamos vivendo. Peço, Pai, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, a ver a sua manifestação nesse dia e durante essa semana, e que semana que vem nós possamos nos reunir aqui e celebrar o Teu nome. Em nome, ó Pai, de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Irmãos, eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos a vocês. Sabemos que mesmo em tempos difíceis, a nossa igreja tem arrecadado. A nossa igreja tem arrecadado as ofertas, os dízimos, os mantimentos, agasalhos, para serem usados na obra do Senhor. E eu peço que Deus possa abençoar você. Peço que Ele possa continuar tocando em seu coração e que você possa continuar a investir no reino de Deus. E nesse instante eu também gostaria de fazer uma oração a você, para que Deus possa cuidar dos mantimentos que você tem na sua casa, cuidar da sua vida financeira. No dia 24 até o dia 31 desse mês, nós estaremos tendo uma semana de oração, uma semana na qual a Igreja Nacional estará preparando alguns eventos para que nós possamos praticar de forma e participar de forma online. Essas diretrizes serão passadas a posteriori e o Ministério de Comunicação estará passando também para os irmãos nos meios de comunicação da nossa igreja. E nesse instante eu convido você a novamente abaixar a sua cabeça e a orar comigo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, meu querido. Pai, novamente aqui estou, Pai, e oro ao Deus verdadeiro, ao Deus justo, ao Deus que tem sustentado as nossas vidas, ao Deus que tem tocado na vida dos irmãos que são membros dessa igreja e outros que também não são e que têm investido na obra do Senhor aqui. Lembro, ó Pai, de cada família aqui representada. Lembro, ó Pai, de cada irmão que tem tido, ó Pai,
a disposição de dizimar, de ofertar, tanto em espécie como também em alimentos, como também em agasalhos. Eu peço que o Senhor possa sustentá-los, peço que o Senhor possa falar com eles, assim como também, ó Pai, aqueles irmãos que porventura não estão tendo condições nesse momento. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o Senhor, ó Pai, possa abastecer, ó Pai, as suas dispensas, mas que principalmente, muito mais do que tudo isso, Pai, os meus irmãos possam viver o Evangelho, viver Cristo, viver o amor, a paz, a comunhão, serem felizes, serem alegres, porque o Senhor venceu a morte, e se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Sou grato a Ti, Pai, grato a Ti pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que guarde, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a louvarem a Deus nesse momento com o nosso ministério de louvor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é meu escuro. De quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo em meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo.
vinho esmagado e servindo na cruz para todo cansado que Cristo oferece, Ele é. Graças a paz, igreja. Igreja, é muito bom estar aqui, apesar de distante, conduzindo esse momento. Eu confesso que é realmente estranho ver esses bancos vazios, né? Mas eu sei que a gente, em uma só voz, onde quer que a gente esteja, a gente pode cantar junto e o nosso Senhor vai nos ouvir. Porque é o momento agora da gente entregar nossos louvores a Deus. Afinal, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, digno de receber nossos louvores. E se você puder compartilhar comigo esse momento, eu tenho certeza que vai ser para a honra e glória de Deus. Nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te
te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que a gente tem de livremente engrandecer o seu nome. Muitas pessoas, eu tenho certeza que gostariam muito de poder fazer isso, Deus, mas não podem por serem perseguidas. A gente vive num país livre, Deus, e muitas vezes a gente nem agradece por isso, Deus. E é por isso que eu estou aqui agradecendo, Deus, por o Senhor nos dar liberdade para isso. Eu peço que o Senhor entre na casa de cada um que assiste a gente nesse momento, que o Senhor esteja com eles e que aquete o coração para que eles de fato ouçam a sua palavra, Deus. E eu agradeço por estar conosco, Deus. Em nome de Jesus eu oro, amém. Irmãos, vou convidar o pastor Mateus, que é o portador da nossa palavra, da palavra do Senhor. E vou passar para ele, mas antes vou higienizar aqui um pouquinho. Sim. Você sabe o que é, meu irmão, a paz de Deus? Então é com ela que eu quero cumprimentar. Se você sabe o quanto que eu estou estimando você por estar te cumprimentando com a paz de Deus. Eu quero aqui fazer uma conta bem rápida com vocês. Eu estava acompanhando junto com vocês ali no YouTube, no meu celular, e eu vi aproximadamente aqui entre 35 e 39 acessos. Com o meu, vamos pôr aí uns 38, né? Isso aí, se a gente multiplicar, que eu acredito que ninguém, ou a maioria das pessoas não assistem sozinhos, multiplicar por 2 ou por 3, e mais os 6 que nós estamos aqui, nós estamos falando de uma comunidade de aproximadamente aí de 80 a 100 pessoas que estão nesse momento participando do culto online, né? Não presencial, mas um culto como qualquer outro. Então eu gostaria de dizer para você que a gente está com a mesma quantidade de membros que a gente sempre esteve aqui na participação do nosso culto, que sempre foi entre torno de 70 a 100 pessoas. E eu fico muito feliz, eu fico com o meu coração alegre, e acredito que isso seja também de todos da liderança da igreja, de saber que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos membros da nossa igreja tem mantido a fidelidade da participação do culto, da adoração, e não tem feito com que a distância, a doença, o vírus, seja um fator determinante para que nós não tenhamos comunhão. E é em nome de Jesus que eu agradeço, e eu sei que Deus tem muito a fazer pela nossa igreja. Eu ouvi uma frase, uma vez, que era mais ou menos assim: eu vim nesse mundo para ser servido e não para servir. E eu confesso para você que, de fato, uma frase dessa, para mim, que sou cristão, que fui educado de uma forma a não aceitar isso, me causou certa perplexidade, me causou certo espanto, e talvez tenha causado em você ou não, eu não sei muito bem. Mas é fato que isso causa uma surpresa, né? E pode chegar num ponto também de ser uma certa indignação.
E talvez pode até partir para uma certa raiva de uma pessoa falar isso. E pode chegar, às vezes, até uma certa inveja. Mas essa situação, ela não tem uma visão apenas ruim. Porque se eu disser assim para você, o meu sonho é passar uma semana num hotel resort, descansando e com as pessoas me servindo. Ou o meu sonho é ir naquele restaurante que serve aquela comida maravilhosa e que as pessoas me cercam ali para trazer tudo do que tem de bom e de melhor para mim. Eu digo para você que a diferença entre a primeira frase e a segunda é o dinheiro. Porque na primeira a pessoa não colocou necessariamente uma condição de ter o dinheiro para pagar alguém para servi-la. E na segunda condição foi colocada a questão do dinheiro. Então eu tenho o dinheiro, eu tenho a condição de pagar, então eu vou investir para que as pessoas me sirvam. Isso é uma troca de serviços, é uma troca de valores, não necessariamente um monetário, né? Ele, aqui nesse caso está envolvendo o dinheiro, mas é uma troca de valores. Eu te concedo um valor para você, pode ser dinheiro ou outra coisa, em troca disso você me fornece um serviço. A diferença é essa, mas a questão do buscar o ser servido, ela é igual nas duas situações. Mas e agora? Né? O que tem de errado? Do ponto de vista econômico, a segunda situação não tem nada de errado, né? E a gente trabalha para isso. Do ponto de vista cristão, qualquer uma das duas situações pode ser vista como errada. Isso porque o cristianismo, ou seja, no cristianismo, a comunhão, ela não existe sem o cuidado mútuo, sem o importar-se com o outro, sem ter a necessidade de saber o que o outro precisa para se sentir bem. A complexidade do cristianismo, da religião cristã, ela se baseia e ela fundamenta-se e ela tem o paradoxo e as divergências, na sua grande maioria, estão nesse fator. Porque o ser humano, ele é tendencioso, ele é naturalmente tendencioso a querer ser servido e não servir. As pessoas correm atrás dos seus bens materiais para se beneficiar. Muito bem. Nós estamos iniciando o mês de julho, é claro, hoje já é dia 5, mas é o primeiro domingo de julho, domingo de ceia. Você não está vendo aqui, acho que não está pegando a imagem, mas depois você vê, tem uma mesa preparada aqui, celebração da ceia do Senhor. E nós mudamos o nosso tema. E esse mês, eu, pastor Eduardo, licenciado Roberto, seminarista Abacuque, todos aqueles que de uma forma ou de outra estão envolvidos nisso, estão envolvidos nos cultos de quarta-feira, nós vamos estar tratando do tema diaconia, cuidado com. Então, o tema nosso é falar um pouco sobre diaconia. Eu falei assim, Mateus, eu não tenho nenhuma pretensão de ser diácono. Ok, eu não sei se você tem essa pretensão. E também, o sermão de hoje e os próximos sermões não são apenas para os diáconos. Eu quero trazer para a igreja o pastor Eduardo, seminarista Abacuque, licenciado Roberto, nós queremos envolver a igreja e trazer para vocês uma mentalidade, um sentimento, uma meditação, uma oração do que tem sido a diaconia nos tempos atuais e comparando ela com o tempo em que Jesus Cristo esteve aqui e no começo da igreja. E quando a gente faz essa concepção, entende um pouco do que é essa diaconia, você vai perceber que todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos ser diáconos. É que nosso entendimento hoje da palavra diácono, ela está muito relacionado àquele que vem, que cuida do templo e aquele que muitas vezes distribui a cesta básica e que ajuda os mais necessitados. Muito além disso, a diaconia foi criada. E quando nós chegamos aqui ao final dessa reflexão e entendemos
o que tem realmente significado a palavra diaconia, você vai perceber que todos nós somos chamados a ser diáconos. Mateus Arthur é chamado a ser diácono, pastor Eduardo é chamado a ser diácono, presbíteros é chamado a ser diáconos, diáconos são chamados a ser diáconos, Lucas, Rúbia do Louvor são chamados a ser diáconos, ministério infantil é chamado a ser diáconos. Todos da igreja, sem exceção, têm um ministério de diaconia, porque a diaconia é o cuidado com o outro, é o importar-se com o outro. Então, muito mais do que essa concepção de que vamos eleger diáconos e esses diáconos vão ficar ali na porta entregando o boletim, vão cuidar de zelar pela igreja, vão cuidar do patrimônio, vão cuidar dos necessitados, vão até na casa dos enfermos levar o que eles precisam. Muito bem, isso é atualmente o que é diaconia, mas a diaconia ela passa muito mais além disso. E ela tem um efeito de evangelismo, de missão, de integralidade na vida da igreja. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Atos capítulo 6, e nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, diz assim. O subtítulo é A Escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Abaixe sua cabeça. Pai Celeste, que a leitura da Tua palavra, ela venha nos fortalecer, venha nos consolar, venha nos exortar, venha nos motivar. Que a meditação nela, Pai, seja a bênção do Senhor sobre o seu povo, seja a presença do Senhor no seu povo também. Seja, Senhor Deus, o caminho a que nós devemos trilhar. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Diaconia é uma palavra derivada do grego usada na Bíblia, no Novo Testamento, com diferentes sentidos. Algumas vezes refere-se à ajuda material específica para as pessoas em necessidade. Em outros momentos, deixa eu só mudar isso aqui. Significa o servir das mesas. E em outros ainda, refere-se à distribuição de recursos financeiros. Essa é traz um significado do que é diaconia, segundo o entendimento religioso. Eu queria contextualizar vocês um pouquinho aqui, para que a gente entre propriamente no conteúdo do texto. Os helenistas, eles eram judeus de outros locais no mundo de fala grega, tá certo? Os helenistas que nós lemos ali no capítulo 6, versículo 1. Os helenistas eram judeus, ok? Porém, eles eram de outros locais do mundo, mas com fala grega. E os hebreus, também citado aqui no capítulo 6, versículos 1 também, eram também judeus. Só que eram os judeus da Palestina. Helenistas, judeus com fala grega. Hebreus, judeus da Palestina. 2 grupos distintos que se converteram no início da igreja cristã. Tá certo?
Os nascidos e criados na Judéia, que se consideravam naturalmente superiores e detentores da administração eclesiástica, ou seja, a administração do templo, e os nascidos da Judéia, que provavelmente, na opinião aqueles que eram nascidos fora da Judéia, provavelmente, na opinião dos nativos, aqueles que nasceram dentro da Palestina, não mereciam devido respeito e amor. Então tem essa distinção muito clara aqui entre esses dois grupos. A instituição do diaconato aqui, que você leu no capítulo 6 junto comigo, ela está intimamente relacionada com a murmuração. Se você for ver no versículo 1 que nós lemos, tem essa palavra. Eles murmuravam. E era uma murmuração de helenistas questionando os judeus nativos, ou seja, os hebreus. Devido ao quê? Ao esquecimento. Vamos deixar isso aqui entre parênteses, ou entre aspas, né? Que daí a gente tem um entendimento secundário, né? Mas entre aspas, um esquecimento destes em relação às viúvas daqueles. Ou seja, na hora do dividir o pão, na hora de repartir aquilo que cada um precisava, e vamos considerar aqui que a viúva dessa época aqui era uma pessoa extremamente necessitada. Lembramos que nós estamos vivendo num mundo onde a mulher ainda era vista como uma propriedade, que ela não tinha muito significado e de que essa mulher não tinha sustento. Ou seja, se ela não tem um marido para sustentar, a probabilidade dela ter muita dificuldade de se sustentar, de comer e alimentar os seus filhos é muito grande. Então, o partir do pão que existia na igreja do Senhor, ele estava sendo questionado pelos helenistas, ou seja, os judeus com fala grega. E dizendo que as nossas viúvas, as helenistas, elas não estão recebendo os alimentos como as viúvas da Palestina. Propositalmente há aqui uma discriminação. Estavam discriminando as viúvas helenistas em prol das viúvas da Palestina. A questão volta lá no início, igual eu falei para vocês. Queremos ser servidos. Os palestinos, os cristãos, judeus palestinos, já estavam sendo servidos. Amém, glória a Deus, estamos recebendo o sustento nosso. Enquanto dentro da mesma comunidade, os helenistas, as viúvas helenistas estavam ficando para depois. Se sobrar, você pega. Mas como às vezes não sobra, você tem que voltar para casa com fome. Dentro dessa concepção de divergência, de insensatez, de falta de amor, de falta de respeito, de falta de consideração, aonde a fome alheia não me incomoda, é que os apóstolos definem que era necessário alguém para dividir o pão. Porque as palavras de Jesus, o partir do pão da mesa de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, por mais que fossem falados, eles não estavam sendo, na sua integralidade, praticados. É dentro dessa concepção que surge a diaconia. Agora, eu digo para você, o chamado do importar-se com o outro, o chamado de não apenas falar, mas agir em prol do outro, de se importar, de saber que se você tem algum tipo de necessidade, eu preciso ir lá e ajudá-lo, porque eu sou um cristão e Jesus Cristo me ensinou e me discipulou assim. Você há de convir comigo que todos nós somos chamados à diaconia. Concorda comigo, Rúbia? Ela balançou a cabeça que sim, viu, irmãos? Vocês não estão vendo. Todos nós somos chamados à diaconia. Então, se você não tem essa pretensão um dia de fazer um curso de diaconia para ser eleito diácono dentro da Igreja Presbiteriana Independente, eu digo para você, não precisa se preocupar com isso, porque você é chamado da mesma forma. Você é chamado da mesma forma como um cristão. Mas enquanto todos nós não nos tornamos diáconos, não de título, mas de atitudes, haverá sempre a necessidade dos diáconos eleitos. Lembra, pastor Eduardo, quanto que nós temos hoje? São 8? A Marisa vai colocar lá no grupo, se eu estou no grupo do YouTube lá. Nós temos 8 diáconos. Porque enquanto
a igreja, de uma forma geral, eu não estou falando aqui dos irmãos necessariamente, mas enquanto a igreja não recebe Jesus Cristo e Jesus Cristo não implanta seu reino integralmente aqui, nós vamos precisar continuar elegendo diácono. Inclusive, a gente tinha que ter feito já a eleição, se não me engano, né? Aqui com a pandemia não dá. Até de presbítero a gente precisa fazer eleição, né? Mas enquanto nós não nos tornamos de atitude todos diáconos, haverá sempre a necessidade de ter diáconos eleitos. E eu queria aqui rapidamente destacar alguns pontos aqui que, na minha visão, fazem com que a igreja cresça. E quando eu falo de crescimento, eu não falo de crescimento numérico. Eu falo de crescimento como igreja, como vida espiritual, e que, consequentemente, também traz um crescimento numérico, porque quando você começa a se importar com os outros e as pessoas se sentem amadas, elas se sentem atraídas por aquilo. É como um imã, eu preciso ir em algum lugar onde alguém vai me servir, onde as pessoas vão se importar comigo. Quando a igreja demonstra isso, de fato e de verdade, de atitude, é natural que a qualidade da comunhão ela cresce. E é natural que aonde tem bem-estar, aonde tem vida, aonde tem alegria, aonde tem suportar uns aos outros, ali existe pessoas felizes e pessoas que olhem de fora, querem estar junto com essa comunidade. O diácono, então, o primeiro ponto, o diácono existe por causa da falta de cuidado de uns para com os outros. O diácono existe. Então, vocês, diáconos, que estão ouvindo essa mensagem de hoje, inclusive, uma observação, esse mês eu fui lembrado que é o mês que nós comemoramos o dia do diácono, né? A Madalena me lembrou, né? Diáconos de plantão, nós vamos fazer uma homenagem para vocês. Diácono existe por causa da falta de cuidado uns para com os outros. Esse dilema demonstrou a necessidade de liderança, ordem e serviço. Uma coisa que já deveria ter sido vivida pelos cristãos, vocês não concordam comigo? Ainda mais desses discípulos que ficaram 3 anos vivendo com Jesus Cristo? Talvez. Esse partir do pão que houve ali, que houve uma seleção, ele já era para ter sido dividido de igual parte. Porém, o que fica aqui, pelo que eu entendi do texto, é a urgência de ensinar a palavra. Então, os apóstolos falam, nós temos que nos apegar à oração e ao ensino da palavra. Nós não podemos ficar esbarrando em necessidade daqueles que não praticam a palavra. Por isso, a necessidade de se ter os diáconos. Por isso, a necessidade de se ter pessoas cheias do espírito de sabedoria. Por isso, a necessidade de trazer pessoas com um entendimento da verdadeira realidade do cristianismo agora. Esse conceito que a gente vê ali, que não é cristão, de superioridade racial, né, que a gente vê ali, ou seja, o hebreu palestino vale mais do que o judeu helenista que vem de fora, que fala grego, isso me parece muito mais uma coisa de uma igreja não convertida do que propriamente uma igreja que se converteu. E se você for observar o versículo 1 de Atos, você vai ver que essa discriminação causou murmuração. E que isso causou um profundo sentimento nos apóstolos que tinha alguma coisa errada. E de que isso iria interferir no crescimento da igreja. Diz o texto, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Ou seja, a igreja está crescendo, as pessoas estão sendo batizadas, elas estão se convertendo a Jesus Cristo. E de repente surge murmuração, no meio desse monte de cristão aqui, tem gente aqui que não está fazendo as coisas do jeito que era para ser feito, elas precisam de ajuda, e começa a dar confusão. Nada diferente dos dias de hoje, não é verdade? Nada diferente dos dias de hoje. Mas é isso que eu consigo enxergar nesse texto aqui. O volume de pessoas que estavam se convertendo, ele era muito grande, as pessoas estavam se aderindo à igreja. Existia uma capacidade da liderança dos apóstolos, que o falar deles era de uma unção tão grande, que todo mundo que ouvia, naquele momento, elas se convertiam, se ajoelhavam, oravam em línguas, e era aquele mover todo do Espírito Santo, e no meio desse mover todo surge esse dilema. Que resposta nós vamos dar já para a discriminação que está havendo no meio desse povo? E era necessário cuidar. Era necessário cuidar.
E se tem uma coisa nos dias atuais que nós precisamos, meus irmãos, e eu não falo para a diaconia, mas eu falo para vocês como igreja, é a necessidade de nós cuidarmos um dos outros, de nós nos importarmos um com os outros. E eu digo isso não é mandar um WhatsApp falando como você está, não, é importar-se. Importar é trazer para dentro de você, aquela pessoa, e dizer o que realmente te aflige, o que está causando toda essa aflição, meu irmão. É momento de cuidarmos um dos outros, pastor Eduardo. É momento de nos importarmos mais uns com os outros. Segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que a diaconia é a essência da palavra priorizada. Por que eu digo isso? Porque a necessidade aqui de se ter o diácono era porque os apóstolos falaram assim, Lucas, eles falaram assim, eu não posso parar de falar a palavra de Deus, eu não posso parar de pregar e de orar para servir as pessoas, eu preciso de alguém para me ajudar. Nesse sentido aqui, a diaconia eleita, ela serve muito para isso. Por exemplo, quando nós estamos aqui dentro do templo todos, há a necessidade de alocação das pessoas no local certo, há a necessidade de ajudar as pessoas com algum tipo de deficiência locomotora, há a necessidade de distribuir a liturgia do culto, de informar as pessoas do que está acontecendo, há a necessidade de, em cidades como a nossa, de cuidar de veículos, há a necessidade de zelar pelo templo. Por quê? Porque o culto precisa ser preservado, porque a liturgia do culto, a palavra, ela precisa ser pregada. Nesse sentido, a igreja tem sim o dever de prezar para que esse momento aqui, que a gente está vivendo, não pelo pastor, mas por qualquer um que suba aqui, que o momento da palavra seja um momento solene, seja um momento de respeito, seja um momento de integridade, de onde estamos aqui para ouvir a meditação da Bíblia, a leitura da palavra do Senhor, e essa leitura, de alguma forma, o Espírito Santo vai falar comigo. Nesse sentido, a diaconia é priorizar a palavra de Deus. A diaconia é aquela responsável, Roberto, é aquela responsável por trazer uma qualidade espiritual e de sabedoria para os nossos dias. Olha só, é aquela responsável, porque os apóstolos falam, nós precisamos de homens cheios do Espírito e de sabedoria. E eu quero aqui rapidamente falar para vocês de um momento da minha vida. Eu gosto sempre de falar desses momentos, mas para tentar exemplificar um pouco para vocês. Eu lembro quando eu era criancinha, 8 anos de idade, eu numa cidade onde meu pai pastoreava, cidadezinha chamada Loanda, lá no norte do Paraná, deve ter uns 15, 20 mil habitantes, não sei se cresceu. E eu me lembro muito bem que, por algum motivo lá, eu tinha ganhado umas moedinhas do meu pai ou da minha mãe ou de algum parente, eu tinha essas moedinhas no meu bolso, e eu fui para a igreja e eu não sei o que aconteceu na liturgia, que era o momento lá, ou era um momento normal de dízimos e de ofertas e tudo mais, e eu peguei aquelas moedinhas e, com muita vergonha, confesso, eu peguei elas e levei até lá e coloquei lá, Rúbia, lá na frente, e voltei para o meu canto. E depois que passou todo aquele momento de vergonha, eu todo lá, tal, levei minha moedinha, eu voltei para o meu banco com aquela sensação de missão cumprida, feliz. Cara, eu consegui levar até lá, eu doei aquele dinheirinho, eu não tinha noção do quanto que é, talvez era 20 centavos hoje, não sei, mas eu levei lá. E eu lembro muito bem a diaconisa pegando, né, o gasofilácio, indo lá para o fundo da igreja e tal, eles chegavam lá, contavam, e acabou o culto, meu pai lá no final do culto esperando, né, aquele momento do pastor cumprimentando todos os membros, e eu lá do lado do meu pai e tal, vamos para casa e tal, chega a diaconisa assim no meu ombro e fala assim, vem cá, Mateus. Ela pegou, abriu a minha mão, colocou as moedinhas e falou assim, não precisa, viu? Rapaz, pensa numa sensação ruim. Pensa numa sensação ruim. E eu não julgo aqui a diaconisa, porque ela foi em boa intenção.
ela não tinha uma má intenção no coração dela de devolver. Talvez ela até estava comovida pela compaixão. Falou assim, eu vou devolver aqui para o menino comprar uma balinha, para ele comprar um pirulito, para ele comprar um docinho para ele. Isso não vai fazer diferença nenhuma aqui para a arrecadação dos dízimos. Então eu vou devolver, que eu acho que ele vai ficar feliz por isso. Deve ter sido o pai dele que mandou ele entregar. Não, né? Mas aquilo me fez muito mal. Porque eu me senti desprezado. Porque eu me senti... O bem que eu quero fazer não estão aceitando. Você entende o que eu quero dizer com isso? Porque não basta a gente simplesmente ser cheio de boas intenções. Você pode ter um coração puro, um coração inocente, ter a melhor das boas intenções e estragar todo um momento da vida de uma pessoa com Deus. Porque o que você precisa não é só de boa intenção, porque boa intenção tem vários corações por aí. Nós precisamos ser cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E eu acho que esse ponto da sabedoria, o momento atual, as pessoas, a igreja de uma forma geral, o cristianismo de uma forma geral está deficiente. Nós podemos ter boa intenção, nós podemos orar, mas como que é gostoso, sim, mas nós muitas vezes não temos sabedoria. E a preocupação dos 12 apóstolos, por isso que aqui a diaconia ela não se torna universal, esse é um ponto importante de divisão, porque para ser diácono era necessário que a pessoa fosse cheia do Espírito e de sabedoria. Olha só que interessante, define, cheio de Espírito e cheio de sabedoria. Porque uma pessoa cheia de Espírito, ela pode orar em línguas e ficar só orando em línguas, ela está cheia de Espírito para ela. Né? Isso não quer dizer que ela tem sabedoria de lidar com as outras pessoas. O ministério diaconal, ele, então, foi visto aqui de uma forma tão séria que os diáconos deveriam demonstrar essas qualificações. Eu queria destacar mais 2 pontos para a gente encerrar. Mais 5 minutinhos, irmãos. É que aqui a gente vira a chave um pouquinho e que a gente vai entender que a diaconia, e de uma forma universal e não olhando apenas para os diáconos, ela tem um caráter missiológico. Eu digo isso porque a diaconia, e eu quero fazer essa observação aqui, que nós temos um trabalho muito bom de diaconia na nossa igreja, de distribuição de cestas básicas. A gente tem algumas pessoas do conselho missionário muito envolvidas em distribuição de comida, propriamente dito. A gente tem aqui o bazar que a gente faz, a gente tem arrecadação de roupa, coisas de frios e tudo mais. A diaconia ela tem um caráter missiológico. A diaconia ela não é uma filantropia. A diaconia não é uma assistência social. Ela não pode ser reduzida a funcionar-se. Ele já até sustenta uma boa parte, porque o Brasil é um país muito rico. Mas a diaconia ela vem dentro de um caráter missiológico porque ela vem deixar com que as coisas fluam dentro do reino de Deus. O ministério diaconal, ele tem esse caráter de deixar as coisas fluírem, de facilitar, de deixar com que a palavra seja falada, de deixar com que as pessoas sejam atingidas, de preparar o local, de ajudar as pessoas a se achegarem até o templo, de mostrar que, na prática, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é apenas falas e palavras, eles são atitudes, e atitudes que mudam a vida das pessoas. E dentro desse sentido, a diaconia ela é uma missão. Não à toa, até eu acho legal que hoje nós estamos uma parceria bem firmada aí entre diaconia e missões, né? Quem sabe a gente sai desse movimento muito mais fortalecido do que apenas ter diaconia e missões. Mas eu gostaria de destacar que essa intenção da diaconia de ser algo é para que o Evangelho de Jesus Cristo possa crescer. E eu finalizo com o último ponto, que é diaconia é crescimento de igreja. E eu quero frisar mais uma vez, eu não estou falando dos diáconos da nossa igreja, eu estou falando do ministério universal de diaconia dentro desse contexto. E aqui entra o pastor, entra o presbítero, entra todo mundo, como eu disse. Por quê?
Porque quando você lê ali o versículo 7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. O ministério diaconal vivido de forma integral, de pragmatismo, de prática, ele é um ministério que faz com que a igreja cresça. E eu volto à questão do crescimento não apenas numérico, mas principalmente qualitativo. Porque a divergência que existia de discriminação entre uma raça e outra, entre o povo palestino, o judeu palestino convertido e o judeu helenista que vinha de fora e falava grego, é uma coisa que não se aceita mais nos tempos de hoje. E a gente ainda vive. A gente vive discriminação do povo indígena, a gente vive ainda muita discriminação, o próprio Abba fala muito disso e concordo com ele, discriminação com relação à raça negra, a gente vive ainda discriminação social com os mais fracos, a gente vive discriminação com relação àqueles que têm opções sexuais divergentes, a gente vive discriminações de não aceitação, e isso não é cristianismo. E a função da diaconia é mudar essa realidade, é mostrar o amor de Jesus Cristo para os que muitas vezes se sentem excluídos. E talvez nós temos dentro dessa própria igreja pessoas que se sentem excluídas. Porque eu estou falando de questões sociais, mas tem questões emocionais. O diácono, você, como uma pessoa que entende de Jesus Cristo, que vive o Evangelho de Jesus Cristo, que é cheio do Espírito e de sabedoria, você vai concordar comigo que nós temos muitas exclusões emocionais. Uma das coisas que mais se fala no nosso tempo é a baixa autoestima das pessoas. E pessoa com baixa autoestima, meu irmão, ela não acredita no potencial dela. A pessoa com baixa autoestima, ela não acredita do tanto que ela pode ser capaz. E se você tem alguém para encorajar, para dizer, você consegue, vai porque você consegue, eu acredito em você mais do que você mesmo, você motiva, você traz a pessoa de volta para o jogo, você incentiva, você mostra para ela que ela tem sim valor, e que aqueles que se demonstram com muito valor, às vezes não têm tanto valor assim. E o que vale muito mais é você acreditar no seu potencial, orar para que Deus te dê força, do que necessariamente ficar subjugado, dizendo e achando que você não é. A diaconia faz isso. A diaconia, ela pega a divergência que existe, a diaconia, ela pega o paradoxo que não tem nada a ver com o cristianismo e fala, não, é necessário partir o pão para todos de igual forma. Todos têm... De novo. Tá. Irmãos, nós voltamos com o áudio. Alguém dá um ok, por favor, aí no nosso YouTube, só para a gente saber que está funcionando, por favor. Eu não sei até onde os irmãos ouviram. Assim que vocês derem um ok, ou o Roberto ouvir ali a minha voz, a gente vai continuar. Estão ouvindo? Então tá bom. Eu quero concluir aqui com os irmãos, eu não sei, agora eu vou fazer a conclusão novamente, irmãos. Mas eu queria dizer para os irmãos que o desafio é que todos nós, eleitos ou não, a gente tem essa referência de diaconia, porque a nossa igreja, Presbiteriana Independente de Jundiaí, ela já é uma igreja que se importa. Mas eu acredito sempre que nós podemos nos importar mais. E vai muito além, como eu já disse, de um simples WhatsApp. Nós sabemos realmente o que se passa na nossa comunidade, o que as pessoas precisam. E muitas vezes elas não precisam apenas de alimentos ou de roupas ou de algum tipo de ajuda material. Muitas vezes elas precisam de uma palavra, de uma oração. Quando puder, de um abraço, de uma visita. E eu gostaria que esse mês nós estivéssemos refletindo e falando muito sobre diaconia, o cuidado com curadoria. Vamos cuidar mais uns dos outros. A gente vai participar agora da ceia do Senhor
nós avisamos e gostaria que você agora, na sua casa, tivesse com a sua família, pegasse o seu suco, o seu pedaço de pão, e nós vamos estar ministrando mais uma vez, trazendo a memória, trazendo ao nosso coração, à nossa alma, o verdadeiro motivo de cultuarmos o nome do Senhor, que nada mais é do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, diante do Senhor, diante desse culto, diante dos cânticos, das orações e da Tua palavra que foi falada, nós nesse momento queremos nos achegar diante do Senhor, na Tua presença, e cultuar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nesse momento, Pai, nós lembramos aqui do dia que o Senhor entregou o Seu Filho para morrer numa cruz. Mas não foi apenas uma morte, foi uma vitória sobre a morte. E é com a nossa fé nesta ressurreição, Pai, que nós cultuamos o Teu nome, que nós glorificamos o Teu nome, que nós Te agradecemos, Te rendemos graças, porque sabemos que Tu és um Deus de amor, um amor tão grande que se importa conosco. Em nome de Jesus. Quero que agora você pegue na sua casa o seu pão, o seu cálice e você ceie com a sua família. E enquanto isso nós vamos estar ouvindo e cantando uma música. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
saberei e o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei e o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero desejar para você uma ótima semana, uma semana com muita diaconia, que você consiga ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria, e que a nossa igreja cada vez mais e mais se importe uns com os outros. Amém? Eu quero agradecer cada um de vocês que ficaram esse tempo com a gente. Desculpa aqui nossas falhas técnicas, mas percebam que nós estamos cada dia evoluindo mais. Daqui a pouco aí a gente está quase profissional no negócio. Quero agradecer aqui mais uma vez o Gustavo, que tem se dedicado bastante em ajudar a gente. O Roberto, então, nem se fala, né? O Roberto está full time aí no negócio com a gente. Estamos dependentes desses dois por enquanto, viu, irmãos? Até quero fazer um desafio aqui, ó. Quem quiser vir aqui aprender a mexer em toda essa parafernália que eles fazem aqui para entrar esse ao vivo com vocês, por favor, ajudem, né, para a gente conseguir ter às vezes o Gustavo lá está em São Paulo, não pode vir, ou o Roberto não puder, a gente tem outras pessoas para ajudar. Agora a gente tem um outro ministério, que é o Ministério de Comunicação do Som, pessoal técnico aí, né? Então eu quero desafiar os irmãos aí. E um outro desafio é, finalizando o culto aqui, lembra de um nome de uma pessoa que você acredita que não tenha assistido os nossos cultos ainda, que seja membro da nossa igreja ou não, manda um WhatsApp para ela, fala, oramos por você hoje no nosso culto, lembrei de você, que Deus abençoe a sua vida, que a gente vai fazer cada vez melhor para o nosso Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos mais uma vez orar ao Senhor, e depois o pastor Eduardo vai estar impetrando a bênção. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque a gente pode cultuar Teu nome, obrigado por essas pessoas que trabalharam aqui junto comigo para a gente realizar esse culto. É tudo para o Senhor, ó Pai. Cada presença, cada pessoa, cada acesso, cada louvor e cada oração é para o Senhor. E eu te peço, Pai, fica conosco essa semana, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Recebem a bênção, irmãos. Com o amor de Deus Pai, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, aquele que nos ama, aquele que deu o seu Filho, e no amor do seu Filho, aquele que derramou-se na cruz, se entregando por mim e por você, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com os irmãos aí onde vocês estão, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Jesus volte. Amém, irmãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso